Boa noite, a TV PT está no ar. Agora a gente vai tratar sobre um tema extremamente importante, que é o saneamento básico no Brasil, a aprovação do novo marco regulatório, que está sendo visto de uma maneira muito negativa, porque privatiza serviços que são básicos e essenciais. E essa discussão ela é muito importante porque a gente vive justamente uma epidemia de um vírus que depende muito de que as pessoas lavem as mãos, né, tenham uma série de medidas de higiene e, obviamente, dependem de abastecimento de água, algo que é muito escasso em muitas regiões do país, né, um problema que não poderia ser resolvido, aliás, que não tem como ser contornado por muitas pessoas, não tem água, quanto mais álcool em gel enfim. Só para você ter uma ideia, a epidemia matou até agora no Brasil 57.622 pessoas, de acordo com dados do Ministério da Saúde. O número total de infectados, segundo o Ministério da Saúde, é de 1.344.143 pessoas, mas a gente já sabe que esse número é subnotificado, a realidade é 7 vezes maior, provavelmente, de acordo com alguns pesquisadores. Bom, quem participa dessa conversa muito importante aqui comigo é o deputado federal pela Bahia, Afonso Florenci, que também já foi ministro do Desenvolvimento Agrário no primeiro governo Dilma. Também está aqui a Francisca Adalgisa da Silva, que é presidenta da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp. E o Léo Heller, que é pesquisador da Fiocruz e relator especial da ONU sobre direito à água e saneamento. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, para que vocês comentem, é sobre a realidade do saneamento básico no Brasil. Quais são os principais problemas, onde eles estão localizados, e quais os grandes desafios? Eu vou pedir que o Léo Heller comece a responder, por favor. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui nesse debate. Esse é um momento muito importante, né? Nós estamos vivendo o rescaldo da aprovação pelo Senado, após já ter sido aprovado pela Câmara, desse projeto de lei que está agora aguardando a sanção presidencial. Pode haver uma outra surpresa, um outro veto, mas devemos considerar que a realidade do saneamento hoje vai se reger por essa nova lei, essa nova mudança do marco regulatório. Os defensores, os promotores desse marco regulatório sempre se pautaram por traçar um quadro, né, exatamente essa sua pergunta, da situação do saneamento no país, né? Então, muitos números circularam, não são números incorretos, né? De fato, há uma carência muito grande de saneamento. Em água, fala-se em quase 40% da população sem um acesso adequado à água, em padrões necessários, mais ou menos a metade da população sem acesso a esgotamento sanitário, 40% da população sem acesso a coleta de resíduos sólidos de forma adequada, disposição de resíduos sólidos. Agora, é muito importante que a gente localize esse déficit, né? É um equívoco pensar que esse déficit seja homogeneamente distribuído pelo país e pela população brasileira. Então, muito nitidamente, estudos apontam que o déficit tem uma concentração enorme na zona rural, né? A zona rural é muito pobremente atendida. Tem uma concentração na periferia dos grandes centros, vilas e favelas, né? Tem uma concentração em cidades de menor porte. Se a gente distribui regionalmente, Nordeste e Norte têm coberturas inferiores a Sudeste e Sul, né? Então, é importante identificar esse endereço para pensar se o projeto de lei vai resolver o problema nessas populações. Eu vou ficar por aqui, depois posso continuar. Muito obrigado. Adalgisa, boa noite, por favor. Boa noite, Pedro. Boa noite, Léo, Afonso. Eu acho que só complementando aqui a fala do Léo, né, que tem esses dados, a gente tem que lembrar que 68% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes.
Nesses municípios, você vai encontrar, como eu já disse, população rural dispersa no território. O que se tem pregado, assim, a favor da privatização, é que essa ausência de saneamento nesses municípios, população pobre, eu vi até o Tarso quase chorando, falando que no Brasil nós temos criancinhas que têm celular e não têm, pisando no esgoto, bichinho, ele estava chorando, uma coisa muito emotiva, muito sensível, né? E aí, é importante destacar que essa diferença de território no Brasil, né? Você tem grandes concentrações urbanas e uma quantidade enorme de municípios com uma baixa concentração populacional dispersa no território. Não é fácil você atender. E quem não tem saneamento são essas pessoas hoje, como já apontado pelo Léo. Porque você precisa pensar em outras formas de atendimento dessa população que não seja exclusivamente pelos sistemas tradicionais, que é rede de água, rede de esgoto, grandes estações de tratamento, que é essa concentração, é o que traz a rentabilidade, ou seja, a arrecadação mais vultuosa do processo, né? Esses municípios é de difícil acesso, muitos, e acho que o Afonso tem essa experiência na região, na Bahia, você às vezes precisa caminhar com adutores de água bruta por longa quilometragem, né, para você chegar nesses municípios e achar formas de distribuição. O Ceará tem experiências ótimas com isso, em função dessa dispersão de população no território e que não é de fácil atendimento. Você acreditar que o projeto de lei que foi aprovado vai dar conta desta população que hoje já sofre pelas dificuldades de acesso que elas vivem, já tem uma história. Coisa que é importante a gente destacar, né, que apesar, é bem contraditório isso, porque o governo militar, né, que foi ali o Planasa, que inicialmente criou as estatais para melhorar, para dar um up, né, na situação do saneamento no país, que estava em total atraso até a década de 70, né, e assim, eles focaram num modelo único, que seria as estatais, dando prioridade para que os estados integrassem as suas companhias de saneamento e, a partir daí, criassem grandes empresas que pudessem, que facilitassem o processo de expansão. E, naquele momento, a discussão era água, porque você tinha um momento do desenvolvimento do país em que indústrias que começavam a migrar, era um processo de desenvolvimento industrial e econômico, né? E neste mesmo momento em que você tem toda essa injeção, esse planejamento e essa expansão do setor de saneamento no país, né? Você já aconteceu nesse momento uma desigualdade, porque a região sudeste ela ficou com 62% dos recursos ao longo do período que perdurou o Planasa. A região sudeste foi beneficiada em detrimento da região norte e nordeste, que hoje são as regiões que sofrem ainda com região sudeste cresceu bastante, Sabesp, você vai ali, Rio de Janeiro tem suas questões, aí você vai aqui no estado do Espírito Santo, né? Então, você percebe que teve uma melhoria na região sul e sudeste em detrimento dos demais estados. Então, nasce com desigualdade todo esse processo. Aí eu vou deixar aqui um pouco para o nosso amigo Afonso, que conhece bem a religião do Nordeste, que pode trazer para a gente esse cenário. Boa noite, Afonso Florencio. Por favor. O microfone do senhor está fechado, sabe? Agora boa noite, Pedro. Agradecer o convite, dar uma boa noite carinhoso à Dalgisa, reencontrá-la depois de muitas oportunidades na Câmara dos Deputados com a mobilização social contra a MP 844, MP 868 e agora o 4162. Em seu nome, Adalgisa, saudar todas as entidades, o movimento dos trabalhadores das empresas de saneamento, saudar Léo Heller e também o seu trabalho. Pedro, o que eu posso dizer depois das duas intervenções, com as quais eu concordo inteiramente, para complementar, digamos assim, esse diagnóstico de carência, de déficit na cobertura da oferta de água tratada e coleta de esgotos, ele teve, além do período muito bem destacado por Adalgisa, de investimentos durante o Planasa, que nós temos que reconhecer que existiu mesmo durante o regime militar, e ali investimentos oriundos do sistema financeiro da habitação, do BNH, e se encerrou em 86. Além desse período, somente durante o período do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento,
ali entre aproximadamente 2010 e 2015, 2016, tivemos recursos públicos. E, de fato, quero aproveitar, Léo, você me permite, adendar que, além de ter sido ministro de Desenvolvimento Agrário, acho que para o que convém aqui o nosso diálogo, eu fui secretário estadual de Desenvolvimento Urbano no primeiro governo Jacques Wagner. Fui presidente do Conselho de Administração da Empresa Estadual de Saneamento, a Embasa, presidente da Assembleia, do Conselho Fiscal, e tive como presidente da Embasa, o que me honra, eu aprendi muito, o companheiro tinha sido até 31 de dezembro de 2006, tinha sido secretário nacional de saneamento, Abelardo Oliveira, que coordenou nacionalmente a elaboração da lei de saneamento, da lei 11.445, sancionada em 2007. Quando o presidente Lula sancionou a lei, Abelardo já era presidente da empresa estadual. E nós tivemos um conjunto de investimentos de quase 10 bilhões durante o período que eu estive secretário, 3 anos. Eu fui eleito deputado federal em 2010, fiquei de 2007 a 2010. 2011 eu virei ministro de Desenvolvimento Agrário. O que é que falta no Brasil? De investimento público. A Lei 4162 não traz, Pedro, nenhuma forma nova de presença do setor privado. Essa dicotomia do debate entre público e privado não serve aos que defendem o saneamento como um serviço público, porque não há essa dicotomia. Na Sabesp, há investimentos privados. A Sabesp tem o controle acionário público, mas ela tem ações vendidas na Bolsa de Nova York. E não é isso que ocasiona, não é uma alteração da presença de uma empresa só pública para uma empresa com percentual privado, que a Sabesp já é assim hoje e outras são assim. A lei foi aprovada, Adalgisa, com os seus defensores, Léo, falando no Senado que ela precisava ser aprovada por causa da pandemia e que seriam investidos 700 bilhões para garantir água tratada para a população. Isso é falacioso, porque não haverá esse tempo hábil de investimento. Podemos discutir depois, Pedro, sobre se haverá investimentos privados para o setor de saneamento. Portanto, posso dizer, óbvio, é fato, há um déficit de cobertura de água tratada em coleta e tratamento de esgotos. Esse de periferias, zonas rurais e o semiárido, que Léo e Adalgisa destacaram, é fato. Para complementar das falas, então, destacar que houve o PAC, além do Planasa, e que, com o fim do PAC, por causa da emenda constitucional 95, que é do teto do gasto, houve um desinvestimento. E, por isso, então, esse déficit que estava caindo durante o período do PAC volta a crescer, Pedro. Obrigado, deputado. Bom, vamos aqui para acho que a questão principal, né, que é tratar do PL 4162, o novo marco regulatório, que foi proposto pelo governo, relatado pelo senador Tasso Gereissati, que era um defensor já há muito tempo da privatização desses serviços, né? E está aí, está feito o estrago. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o PL, os pontos, os falhos e também se há algum tipo de, enfim, ponto positivo nele. Começando pelo Léo Herder. Bom, claramente o PL aponta para uma maciça privatização dos serviços, né? Por meio de diferentes mecanismos. O mais importante deles, né, para a promoção dessa privatização é abolir os chamados contratos de programa, né? Então, até então, um município poderia firmar um contrato de programa com uma companhia estadual sem a necessidade de licitação, né? Isso se enquadra em uma lei
11.107, que define a cooperação interfederativa, né? que nada mais é do que uma interpretação de artigo da Constituição. Então, o projeto de lei abole e diz que qualquer delegação de serviços deve se dar por meio de licitação. Há, inclusive, vários questionamentos sobre a legalidade, a constitucionalidade desse dispositivo da lei. Na verdade, não só nesse, né? A lei tem vários e vários pontos polêmicos, né? que possivelmente vai gerar uma avalanche de ações arguindo a constitucionalidade. Bem, esse é um mecanismo. Outro mecanismo é a criação dos chamados blocos regionais, em que, para ganhar escala, né, para a privatização, diferentes municípios se formariam um bloco e a licitação seria para esse bloco, o que também, né, novamente, uma ressalva, pode ser problemático, a constitucionalidade pode ser arguída, e, principalmente, há uma insegurança, né, porque, para aderir a um bloco regional, todos os municípios devem concordar, não se pode criar um bloco regional à revelia do poder público municipal e não há controle, né, por parte dos promotores do projeto sobre como se comportarão os municípios. Bem, mas, de qualquer forma, essa é a direção mais importante apontada pelo projeto e eu creio que extremamente preocupante, né? É claro que nós não temos ainda um cenário nítido de se tudo isso vai ocorrer, né? Eu, pelo menos, tenho dúvidas, né, de se o setor privado está tão interessado assim em investir em saneamento. Eu concordo com o deputado Afonso, penso que o recurso não virá, né? Essa é a história do setor privado no saneamento, ele não investe, ele usa recurso do Estado e, principalmente, recurso das tarifas arrecadadas dos próprios usuários. Então, não sei se vai emplacar. Mas a direção é essa, a direção apontada é essa, a motivação é essa, o discurso, a narrativa é que o Estado está quebrado, não temos recursos para investir, temos que chamar a iniciativa privada. Quais são eu já estou tornando isso melhor. Eu penso que há, sim, vários riscos. Eu, nesse momento, como relator das Nações Unidas, estou justamente elaborando um relatório sobre a privatização do saneamento e os riscos sobre os direitos humanos ao saneamento, né? Eu apoio esse relatório em 3 premissas, né? Eu vou introduzir isso, depois, se for o caso, a gente desenvolve mais, né? Por que os riscos existem? Porque existem 3 fatores que levam a esse risco. O primeiro deles é o que se chama do imperativo da maximização de lucros, né? A iniciativa privada tem no seu DNA a tentativa de sempre levar o lucro ao limite que ela consegue, né? Maximizar lucro pode significar 2 coisas. Pode significar minimizar investimento ou maximizar receita, né? O segundo pilar é o pilar de que saneamento é um monopólio natural. Isso traz muitas e muitas implicações e diferenciações em relação a outros setores. O Fernando Haddad escreveu recentemente um artigo em que ele o ProUni, né, para dizer que é possível fazer parcerias público-privada, é muito diferente, né? Pensar no saneamento, que é um monopólio, prestador único, e as universidades particulares. E o terceiro pilar é a assimetria de poder, que é muito importante. Em geral, você tem governos municipais frágeis dialogando, às vezes, com multinacionais, né? Nesse diálogo. Então, fragiliza muito o diálogo. Então, em resumo, esses 3 fatores, cada um deles é problemático, os 3 combinados, né, formam um caldo, né, cultural que leva a muitos riscos de violação de direitos humanos. Muito obrigado, Léo. Francisca, por favor. Você precisa abrir seu microfone. Agora sim. O Léo já abordou pontos importantes, né? Basta ver que, ultimamente, nos últimos dias, nas notícias que têm circulado na internet, alguns veículos de comunicação,
Está no sentido de que as empresas multinacionais, as grandes corporações, já começam a fazer uma avaliação de mercado no Brasil, buscando o miolo, o centro, onde você vai ter a facilidade de investir, mas ter um retorno imediato. Né? Não existe investimento daqui a 20, 30, 40 anos. Né? E a gente vê também que está previsto no projeto de lei já toda uma narrativa em torno de que o governo vai criar regras de reajuste de tarifa, o governo vai buscar formas que sejam mais justas, que facilitem o investimento no setor, ou seja, como se estivesse colocando um adorno na noiva, assim, tipo, olha, vem aqui, compra, que a gente vai facilitar o aumento de tarifa, a gente vai facilitar a questão das outorgas, a gente vai tornar isso mais atrativo para você, não precisa se assustar, vem botar seu dinheirinho aqui que o retorno vai ser rápido e o governo federal está facilitando isso para você. E uma outra questão que eu acho que é muito polêmica nesse projeto é que não está prevista a forma de indenização dos ativos que ainda não foram amortizados por tarifa. Então, lá está um parágrafo em branco que vai ser regulado pela ANA. Espera aí. Então, o município, que segundo o projeto de lei, se não sofrer aí os vetos que foram prometidos pelo presidente, ele vai poder privatizar o município sem a autorização do prefeito. Vamos pensar bem, o Estado vai vender os ativos do município sem a autorização do prefeito. Como funciona isso? E se o prefeito quiser? E ainda vai definir, para facilitar esse processo, para se tornar mais atraente, como se dará o processo? Porque se o município não quiser ser privatizado, se manifestar contrário e falar, estou indo embora, eles estão buscando formas desses ativos não remunerados por tarifa serem mais palatáveis, ou seja, aquela empresa privada que comprar dá um jeito de que ela não tenha que indenizar as empresas estaduais da forma devida. Né? Então, eu entendo quando esses mecanismos são postos às claras em jornais dizendo que o governo está buscando consultoria que vai facilitar e que vai regular, e que isso é uma forma de tornar isso atraente, sabe? Aquela coisa, essa aí é a cinta-liga da noiva, né? Vai ser fácil a gente conseguir, é bonito, vocês vão ter retorno imediato, venham para o Brasil comprar, e aí você já vê o movimento de grandes corporações querendo investir. Porque a narrativa que se utilizou dos 700 bilhões, né? 700 bilhões para atender a população, 700 bilhões, tá? Assim, tá, esse número está atualizado, né? A gente tem, não dá para ser assertivo 100% que é isso, é mais ou menos, né? Mas quem vai investir nos municípios pobres? E a gente tem que considerar um fator ainda importante. Saneamento tem que vir atrelado com moradia. Tem outras políticas públicas a serem discutidas, que não vai se resolver com esse projeto de lei. Esse projeto de lei não vai resolver a carência de moradias no Brasil. Como é que você saneia, você vai levar saneamento básico para as periferias, para as favelas, as grandes periferias, se você não tiver uma proposta efetiva de moradia para essas populações? Porque lá eles estão em costa de morro, eles estão em fundo de vale, estão em áreas precárias, estão sobre rios, córregos. Você não vai conseguir pôr saneamento lá, porque às vezes é área de litígio, é área de risco, que você não consegue atender. A legislação ambiental não permite, se é área de risco você não pode, você só pode atender uma fatia maciça dessa população que não tem saneamento hoje, dadas as condições de moradia, se você der condições de moradia. E esse projeto de lei não vai resolver. E tem outras mazelas que foram embutidas aqui, como a criação do mercado produtor de água, que é a transferência da outorga. Por exemplo, eu tenho a outorga, vamos citar o Sistema Cantareira aqui de São Paulo. O Sistema Cantareira a Sabesp tem a outorga do sistema. Se eu privatizar, automaticamente a outorga passa para o ente privado. E você cria aí aquela figura do produtor de água que não está sujeito à regulação da ANA. Como é que funciona? Eu li, reli, procurei entender como é que funciona isso. O que eu quero dizer com isso? Eu posso daí tirar várias impressões, várias suposições. Então, quer dizer que eu posso pegar uma outorga de 27 mil metros cúbicos por segundo, levar 20 para a população e engarrafar 7 metros cúbicos para um percentual disso para eu vender na França, nos Estados Unidos? Eu posso fazer? Como é que está? Isso não está claro, não está definido e ficou aí para se definir pela nova agência reguladora, que é a ANA. Então, tem algumas coisas embutidas aqui, tem coisas que não estão claras, para os municípios, principalmente para os municípios, para a população, porque ele foi aprovado com a promessa de que vai ser a tábua de salvação da população brasileira, quando a gente sabe que não vai,
ele está atendendo só os interesses de grandes corporações. A Sabesp, que é o grande filão, com a terceira maior arrecadação em empresa de saneamento do mundo, é a Sabesp, é uma empresa pública, como citou Afonso, a terceira maior, que repassa dividendos para o governo do Estado a um custo zero, quer dizer, porque o maior acionista é o governo do Estado de São Paulo, né? Então, tem todo o interesse de se comprar uma Sabesp. E aí eu ouvi isso de políticos dizendo que bom que deixou um prazo para os municípios assinarem contratos com com as empresas estaduais. Porque passado o período de assinatura dos contratos, que está previsto no projeto de lei, que tem período de 2 anos para os municípios, para as estatais renovarem contratos. Isso é bom, porque aumenta os ativos das estatais, para que elas sejam privatizadas depois. Olha isso! E aí eu estou vendo empresas estaduais de saneamento correndo para assinar contrato, pensando que, puxa vida, né? Eu vou atender a população? Não. O que está por trás disso é, faça o máximo de contratos possível, torne a sua empresa estadual altamente atraente para ser privatizada depois de 2022, quando ela tiver um bloco maior de ativos para ser privatizado. Então, você vê que tem muita pegadinha, que a gente só lê assim, na leitura fria da lei, né? Você olha a lei, e se a gente não entra num debate com pessoas realmente especialistas do assunto, que têm um entendimento mais aprofundado, você quase cai. Você fica naquela assim, estou quase caindo nessa armadilha, mas debata que você vai descobrir que é um grande, mas é um grande equívoco esse projeto de lei. Aí eu passo para o meu amigo Afonso. Obrigado, Francisca. Deputado Afonso Lourenço, por favor. O microfone do senhor está fechado. Desculpe. Imagina. Obrigado. A sua pergunta teria muitas respostas. Léo e Adalgisa avançaram um pouco em algumas delas. Há muitos aspectos inconstitucionais e o que nós podemos garantir que será o resultado imediato após a ação será uma chuva de ações de inconstitucionalidade no Supremo. Entretanto, para o debate feito no Congresso e na opinião pública, pelas empresas de comunicação, a imprensa corporativa e até em decorrência do pronunciamento de algumas personalidades, até da esquerda, eventualmente até do PT, entendeu, Léo? É importante dizer, eu quero insistir na tecla que eu toquei na minha primeira participação aqui nesse nosso diálogo, agora enfatizando por uma outra abordagem. O 4162, Pedro, e todos que nos seguem, assistem, 4162, no artigo 5º, altera a Lei Federal 11.445, a Lei de Saneamento, no artigo 10º. Sabem para quê? Para proibir, Léo já destacou, a Adalgisa também, mas eu quero enfatizar, proibir o uso do contrato de programa para água e esgoto. Nós estamos falando aqui de água e esgoto. Saneamento em geral, mas o foco do dinheiro é a Sabesp, é a Embasa, a Sanepar. E no seu artigo 6º, ele altera o artigo 13 da Lei 13.529 de 17. Sabem qual é a Lei 13.529 de 17? A lei dos fundos, a lei para financiar privatizações. Está dizendo que não pode usar contrato programa. Está dizendo, sabe o quê? Que vai usar dinheiro público para ações, privatizações no saneamento, contanto que não tenha nenhuma participação de empresa pública através de contrato de programa. Com isso, quero reiterar a minha tese. Quem diz que o projeto é bom, que dá para conviver com o setor privado através de mecanismos como esse, não conhece o projeto. Quando eu vejo uma personalidade que eu respeito dizendo isso, eu lamento, quase que fico com pena da pessoa dizer uma bobagem de tal ordem. Pedro, a Constituição brasileira,
no seu artigo 241, regula, estabelece, funda a gestão associada. E depois da Lei 11.107, a Lei de Concessões, nós temos, e da Lei 11.445, nós temos a gestão associada regulada para o setor de água e esgoto, a prestação de serviços. O que a lei, o PL 4162, faz? Hoje, Pedro, todas e todos que nos assistem, tem empresa com capital aberto, a Sabesp é um exemplo, tem município que contratou empresa privada para operar, Manaus é um exemplo, tem empresas que fazem uma venda em bolsa, é o caso da Sapesp, o capital é aberto, mas o controle acionário é do povo. Mas tem, por exemplo, a possibilidade de transferência do controle acionário da Sabesp existe hoje por lei. Só que a Dalgisa pegou o ponto nevrálgico. Como a Constituição diz que a titularidade é municipal, e Léo desenvolveu essa abordagem, o que eles fizeram? Eles permitem primeiro, eles extinguem um contrato de programa. Então, não vai ter participação de empresa pública. Depois, para dizer que os municípios deficitários, ou seja, que não têm retorno à operação do sistema, não ficarão abandonados, eles atribuem ao poder público estadual criar blocos. Mas, se o titular é o município, a participação do município em algum bloco ou em algum consórcio público tem que ser votada na Câmara de Vereadores, que é o poder legislativo, para delegar a prestação do serviço. Então, esse ponto também será judicializado. Então, o que esse PL é? Desculpem a expressão que parece chula, mas é a mais eufêmica. Nós poderíamos usar expressões mais pesadas. Eu acho que essa é a mais... É o eufemismo. É rapinagem do direito do povo brasileiro a ter acesso à água tratada e à coleta e tratamento de esgoto. Sabem o que vai acontecer com a Sabesp? Ela vai ter depreciação de ativos, porque os contratos de programa dela estarão com um horizonte de tempo útil, não é? E não poderá haver renovação. Por algum tempo, ela terá contrato de programa e não haverá mais contrato de programa, porque ela não é dona da água, ela é prestadora do serviço. Ela trata a água é produzida pela natureza, ela trata e distribui a água. E olhem que é a Sabesp, hein? A potência que é a Sabesp. E Cantareira, quando colapsou, os investimentos, a ordem de grandeza de investimentos necessários para ter feito a dragagem de Cantareira era mais ou menos a ordem de grandeza dos recursos distribuídos como lucro e dividendo dos acionistas. E eu não estou dizendo que estava errado. O que eu estou dizendo é que esse PL é muito pior. Não estou nem entrando no mérito, porque já está lá. Nós podemos dizer, poxa, por que o litoral norte de São Paulo não tem 100% de coleta e tratamento de esgoto, se a Sabesp distribui valores tão expressivos a seus acionistas, se a Sabesp paga a cessão onerosa ao município de São Paulo? Então, a Sabesp tem dinheiro, mas não universaliza. Agora, imaginem isso, essa empresa na mão de uma outra empresa privada que só busca o lucro. Eu fico impressionado, sabe, Adalgisa? Como é que trabalhadores e trabalhadoras da Sabesp... Eu sou um embasiano. Eu fui diretor-presidente da Embase. Eu digo brincando, é um elogio, viu? É um autoelogio. Eu entrei no esgoto, não quero mais sair. Eu fico impressionado como é que sabespianos votam a favor de uma lei desse tipo. Tem deputado federal que é votado na Sabesp e fica a favor da rapinagem do direito do povo paulistano e paulista à água tratada e coleta de esgoto.
que será extinta com a sanção dessa lei. Infelizmente, vai criar uma insegurança jurídica. Não precisava ter essa lei. Sabe o que é que precisava, Pedro? A flexibilização da Emenda Constitucional 95 para permitir investimento público em água e esgoto, inclusive com PPP, inclusive onde o município privatizou aí, o prefeito privatizou a prestação do serviço, ele vai prestar conta para o eleitorado dele, o titular é o município. Como é uma complexidade muito grande para uma empresa como a Sabesp ser rapinada, porque ela tem contrato de programa com muitos municípios, eles aí suprimiram o direito constitucional do município participar e puxaram para o governo central o jogo sujo. Isso vai dar uma confusão jurídica, judicial no Supremo, e o meu vaticínio é que só vai ter um perdedor, o povo que precisa de água tratada e coleta de esgoto. Pedro, obrigado. Bom, a gente consegue perceber por tudo que vocês disseram aqui que essa é mais uma medida de desproteção social e elas vêm sendo tomadas em diferentes áreas por esse governo e por quem o apoia, né? E aí eu vou pedir para que o Léo, então, aprofunde na questão dos riscos aos direitos humanos, porque inclusive, a gente está recebendo uma série de perguntas aqui no YouTube, no Facebook, de exatamente como é que isso afeta a população, de que maneira a vida vai ficar mais precária, porque o que se faz hoje no Brasil é isso, né? Tornar a vida dos cidadãos mais e mais e mais precária. Bom, eu acho que é uma pergunta interessante. A gente pode pensar em tese, né, como que essa violação pode ocorrer, mas não necessariamente na prática ocorrerá, né? Eu queria, antes disso, emendar um pouco o que Afonso Florenzi levantou. Eu fiquei muito impressionado de como a lei é mal redigida, né? É um péssimo trabalho. Não teve assessoria parlamentar adequada. Então, é uma lei sem pé nem cabeça, com um monte de inconstitucionalidade. Então, ela própria se dá um tiro no seu pé, né? Porque tudo que foi projetado pelo senador Tasso Gereissati, pelos apoiadores, muito provavelmente vai cair por terra por essa inconstitucionalidade. Mas, concordando novamente com o deputado Afonso, o povo perde com isso, porque protela-se, cria-se insegurança, criam-se impasses, e aí paralisa o setor, não há investimento, quem precisa continuar a não ter o serviço, né? Bom, em teoria, eu vejo dois riscos mais importantes. O primeiro deles é a entrada maciça do setor privado, se ocorrer, né? Depois a gente pode discutir nesse cenário se ocorrerá ou não. Como o setor privado é muito seletivo, ele vai querer escolher o que traz lucro, ele vai evitar incluir no seu portfólio o que não é lucrativo, intensificar a desigualdade, né? Nós ampliaríamos a desigualdade. Então, quem não tem, setor privado jamais vai colocar água e esgoto na zona rural, não é? Não vai, não adianta. Pode ter a melhor regulação do mundo, pode ter as melhores licitações do mundo. Se não tiver recurso público na área rural, nada vai acontecer, né? Então, não vai colocar. A Dalgisa levantou a situação das vilas e favelas, onde a questão da falta de regularização fundiária é crítica também, né? Se o poder público tem dificuldade de implantar, principalmente esgoto em favela, porque requer um trabalho coordenado com as prefeituras, etc., o que dirá uma empresa, né? Imagina a Odebrecht sentado na mesa com secretários municipais para acertar como levar esgoto para a favela. Ela vai preferir evitar esse diálogo e esse investimento, né? Então, esse é um risco, né, de ampliar a desigualdade. O outro risco é de aumentar o custo, né? Então, as populações terem que despender cada vez mais com água e esgoto, né? E em um contexto
em que nós já estamos atravessando uma crise econômica, essa crise econômica vai perdurar, não é uma crise que vai se resolver em meses, é uma crise que vai ficar por anos aí, e essa crise implica desemprego, precarização do trabalho, e as populações vão ter menos recurso para pagar as contas de água, que já começam, para algumas parcelas da população, a ser uma parcela significativa da sua renda. Né? E esse é um conceito importante para os direitos humanos, a chamada acessibilidade financeira, né? Que nós temos muito que avançar ainda com o setor público. O Brasil criou as chamadas tarifas sociais para proteger essas populações, mas ainda há muito que aperfeiçoar com essas tarifas sociais. Pensando em uma gestão privada, né? A pressão que ela exercerá sobre os reguladores, é muito possível que as tarifas sociais não ampliem e que a população fique com acessibilidade financeira ainda mais em risco. Né? Então, dois centrais, uma acessibilidade financeira e o princípio da igualdade e não discriminação, me parece que são dois elementos que ficam em risco com esse modelo de ampliação desenfreada da gestão privada no saneamento brasileiro. Obrigado. Francisca, quer dizer, a gente vê mais uma vez, né, o cidadão, o indivíduo brasileiro sendo preterido, a preocupação sendo absolutamente outra, e eu queria ouvir de você, se impressiona, imagino que você tenha acompanhado a forma como o debate foi construído, inclusive, principalmente, nos grandes veículos de imprensa, que falaram única e exclusivamente da questão do impulsionamento para a economia no pós-pandemia. Não se falou em momento nenhum de quais seriam as condições de vida do cidadão. Não se levou em consideração em momento nenhum o que o Léo falou aqui, a questão dos direitos humanos. Como é que você vê essa crueldade, né? Olha, você já disse tudo, é uma crueldade realmente. Eu acho que ao aprovar esse projeto de lei, o governo federal ele passou assim, a flertar com a morte dessa população. Ele aceitou que isso vai acontecer e já decretou que tudo bem. Sabe, aquela questão de eu preciso identificar um alvo social, eu preciso considerar uma parcela da população não significante, não importante, e aí se ela for sacrificada pelo bem do capital, ok. Nós tentamos colocar, uns 2 dias antes, na grande mídia, alguns artigos contraditórios. Seria um ponto contraditório aquilo que vinha sendo veiculado, favorável, né, à lei. Não foi possível, os editoriais estavam comprados. Então, isso injetou muito dinheiro na mídia para se comprar editoriais de diversos veículos de comunicação para que não houvesse contraditórios, para que se prevalecesse o ponto de vista daqueles que têm interesse em privatizar. E esse interesse em privatizar é só o começo, é a ponta da meada. Você começa privatizando a distribuição, o tratamento de esgoto, e você vai chegar ainda na água bruta, né, como uma mercadoria, porque já existe um projeto de lei que está circulando na Casa, no Senado, que é de autoria do próprio Tarcísio Gereissati, que transforma a água em mercadoria, que muda o conceito das águas dos recursos hídricos. E por que ele tem esses interesses? Gente, é o maior representante da Coca-Cola no Brasil. Para você produzir 1 litro de Coca-Cola, você precisa de 3 litros de água. Já secaram nascentes em Minas Gerais, as produtoras de Coca-Cola. Então, você tem hoje no mundo, nessa ausência de saneamento, porque quando você fala em recursos hídricos, o Del pode falar isso com muito mais propriedade que eu, a crise hídrica ela já atinge mais de 400 regiões no planeta. Você já tem cerca aí de 17 nações que estão classificadas como extremamente carentes de água. Então, você tem uma necessidade dessas grandes corporações estenderem seus tentáculos aonde eles entendem que são regiões frágeis ainda, mas que são ricas de recursos para exploração. Você vê todo esse movimento que houve na América Latina, Chile, Argentina, Bolívia, nós temos vários casos que podem ser contados de levantes populares contra o processo de privatização dos recursos hídricos, das suas águas. E o Brasil não vai ser diferente. A prevalecer, e eu faço votos que caia a consciência da população brasileira, porque a prevalecer esse modelo de governo que nós temos e esse enfraquecimento das instituições públicas, né, onde você não tem mais segurança jurídica,
onde você joga, você rasga toda ou qualquer segurança da população. E a prevalência desse modelo de gestão, a população brasileira está fadada a uma boa parcela a sofrer mais ainda a discriminação. Aí a gente vai entrar numa série de outras violências, violência contra a mulher, porque quando não tem água de fácil acesso, quem sofre mais são as mulheres, por terem que se deslocar por longas distâncias para pegar água para trazer para suas famílias. Quem fica sem água, né, e que geralmente vai sofrer com a escassez, é a população preta, 50% da população brasileira, que são as mais pobres em função de todo o histórico. Você tem que analisar o Brasil historicamente para entender por que essa população é mais pobre, e não só fazer o julgamento prévio. Né? Essa população vai sofrer. Então, você vai estar ampliando o racismo, ampliando a violência nas periferias, nas comunidades, ampliando a violência contra as mulheres, e uma série de outros direitos vão ser violados. Então, não é só quando a gente olha recursos hídricos, olha a água e fala, não, é a água na torneira. Não, você está olhando uma série de outros direitos, de qualidade de vida, de acesso à produção de alimentos, inclusive, que é o que acontecia com o Chile, e que tentaram fazer na Bolívia, em Cochabamba, em que a população tinha que pagar pela água do poço artesiano que ela perfurava, ou a água que ela coletava no rio. Se nós não tivermos atentos a esse processo, isso vai chegar no Brasil, sim. Isso, para mim, é só a primeira porta. Aquilo que o Salles disse naquela reunião ministerial, que realmente deixou claro qual é o perfil deste país, quem está no governo hoje, dando as cartas, quando ele disse passar boiada, ele passou o primeiro boi, ele está gordinho, mas tem mais uns 3 bois para passar aí. E se a gente deixar a porteira aberta e esses bois passarem, eles vão dar cria no pasto. E quem vai sofrer os danos depois vai ser a população. E essa questão dos recursos hídricos se amarra em outros fatores, como a gente está assistindo aí, o desmatamento da floresta amazônica a olhos vistos, uma agressão à população brasileira, uma agressão à população mundial, grupos que se apoderam do poder assim, para legislar em causa própria e para tirar proveito por uma geração. É uma geração que vai enriquecer com esse desmatamento. As próximas gerações que vão sofrer com escassez, porque se desmata a Amazônia, você acha que não afeta São Paulo? Afeta. Está tudo interligado. Mas existe toda uma política, a necropolítica. Eu já nem uso mais. Eu falo assim, nós temos assassinos no poder, que estão loucos pelo sangue, e sangue da população mais pobre. Justifica todo tipo de atrocidade, apontando e dizendo que são os pobres, são os pretos, que não querem trabalhar e que não são eficientes, só que todos os dias suprimem os direitos dessa população. Todos os dias somos massacrados. E aí você vê com uma retórica conciliadora por cima, com todos... Eu presenciei o Afonso, e eu acompanhei esses 2 anos de batalha no Congresso. A gente ia para Brasília pelo menos uma vez por mês, 2 vezes por mês, para acompanhar o andamento, desde a primeira proposta, que foi o projeto de lei 814, o 844, depois o 818, e assim foi. A gente foi lá brigando, né? E aí você vê certos parlamentares, quando diz que a criança está no esgoto, e tem um celular na mão, mas está com o pezinho de tudo. Ele tem que lembrar que aquele celular é pai de santo, e que quando a família compra, ele já vem um pacotinho de dados com WhatsApp, assim, que ele compra para conseguir trabalho, compra para conseguir empregado doméstico, pedreiro, serviço, e que o que usa porque tem um vírus também. Então, você vê uma série de retóricas e discursos que foram utilizados ao longo desses 2 anos. A política, o deputado estava lá, a gente acompanhou como tantos outros, que brigou, que a gente... Olha, eu falei que eu aprendi muito, Afonso, né? Em termos de debate, de paralisar a sessão, de criar causa, de impedir, de tentar impedir que o processo fosse para o Afonso, do Glauber, da Alice Portugal, uma galera toda ali que estava assim, empenhadíssima em defender a população brasileira. E fiquei absolutamente triste de ver parceiros nossos de São Paulo, sabe, dentro da Sabesp, dizendo que estava votando contra, mas lá no governo, lá no Congresso, votando a favor. Muito triste ver a população paulista, e é uma referência internacional em termos de qualidade de serviço. Então, assim, todo esse processo me trouxe muita luz, que a única forma que nós temos é educando a população para que essa população possa compreender
nenhuma perpetuar, deixar que tenha continuidade. É isso. Obrigado, Francisca. Deputado Afonso Lourenço, a gente tem aqui, nesse caso, um exemplo claro da divisão social no Brasil e como ela é cruel, né? Porque, na verdade, está sendo uma grande parcela da população está sendo roubada e ninguém está contando para eles que isso está acontecendo. Quer dizer, eles só vão sentir, quer dizer, ninguém que eu digo, quem deveria, né, por obrigação, que é a mídia, ou então o governo que deveria proteger os direitos da população, o que a gente vai ver é daqui a alguns anos toda uma, como disse a Francisca, uma geração inteira que vai se ver desprovida de algo essencial e fundamental, né? Deputado? Exatamente, Pedro. O Léo e a Dalgisa tocaram no tema do acesso ao serviço público de água e as populações excluídas desse acesso e no tema da tarifa. E quando você diz as pessoas estão sendo roubadas, estão tendo seu direito roubado, o tema da tarifa é importante, é uma referência fundamental. Durante o debate no Senado, uma associação de empresas, o representante de uma associação de empresas prestadoras disse lá, deve estar gravado na audiência, que ele achava que modicidade tarifária, Léo, não deveria ser uma referência básica para constar em lei como obrigatoriedade a ser cumprida por empresas privadas prestadoras de serviço de saneamento. Modicidade tarifária é uma obrigatoriedade para as empresas públicas e tem que ser mais ainda para as empresas privadas. Eu vivi uma experiência muito enriquecedora como secretário de Desenvolvimento Urbano da Bahia, após criarmos o Conselho Estadual das Cidades, a Câmara Técnica de Saneamento composta por homens e mulheres dos movimentos sociais. A lei federal dizia, na hipótese de controle social, obrigatória a presença da entidade de regulação de proteção do consumidor, PROCON, e das empresas. O que a Bahia fez? Criamos, na época que eu fui secretário, o Comitê Estadual de Regulação do Saneamento, criamos uma instância colegiada, a Câmara de Saneamento do Conselho das Cidades, com a participação do PROCON e das empresas prestadoras. Elaboramos uma proposta de subtributação do social, da tarifa social, com ampliação de rede, inclusive na zona rural, com a construção de adutoras, como a adutora de Xiquirecê, como a adutora de Pedras Altas, com recursos próprios da empresa e sobre a tributação, sobre tarifação, porque é uma tarifa, dos grandes consumidores industriais. Eu tinha que viajar com o governador Jacques Wagner e eu que sempre presidia as reuniões do Conselho das Cidades, passei a presidência a um representante do movimento de luta pela moradia, chamado Idelmário Proença. E quando provamos a reestruturação tarifária, que é diferente de reajuste, porque o reajuste apenas repõe a inflação do período, nós sobretarifamos os grandes, os ricos, e subtarifamos os pobres, a classe média baixa, na periferia, na zona rural. E passou por consenso. E a imprensa, setores criticando, dizendo que a empresa quebraria. E houve incremento de arrecadação da empresa.
E eu não vou dizer que não há inadimplência, mas ainda agora no período de pandemia. Mas a Lula dizia muito isso, sabe, Pedro? A pessoa simples paga sua dívida, pega a inadimplência das linhas de crédito, da microempresa, da agricultura familiar, do microempreendedor individual, do crédito urbano rural de pequeno porte, é pequena. E nós ali tivemos um caso de sucesso. E a empresa baiana ampliou a oferta na zona rural, na zona urbana, em Salvador, quase universalizou. Claro, a cidade está crescendo e não tem mais o PAC. Por que eu estou dizendo isso? Porque o investimento na rede física tem que ser subsidiado. E prova disso é que, na 4162, eles já vedam, alteram a lei dos fundos, a lei das privatizações, a lei 13.529, para dizer que não pode ter empresa pública, ou seja, não pode ter PPP, por exemplo, porque PPP tem que ter empresa pública, tem que ser dinheiro público na veia das empresas privadas. E pior, para caracterizar o que eu chamo de rapinagem, que eu estava chamando de rapinagem não no sentido de roubo, inclusive na comissão especial teve um deputado da base Bolsonaro que se ofendeu porque eu chamei de rapinagem, pediu para retirar dos anais e eu fiz questão de manter. É rapinagem, mas é roubo também. Quem imagina, se uma empresa como a Sabesp vai ter depreciação de mercado, agora é hora de vender esses ativos que são do povo paulista e transferir o controle acionário dessa empresa, vai ter perda. Então, esse governo que está aí, que se elegeu dizendo que está nu, todo mundo está vendo que é um governo que protege o miliciano, o povo agora quer saber cadê a mulher de Queiroz, o povo agora quer saber qual vai ser a delação de Queiroz. E esse presidente, o ministro da Educação, tem que sair corrido, fazendo uma fraude, e o presidente publica a exoneração retroativa depois ao uso do passaporte. Tudo isso é uma fichinha diante do que estão pretendendo fazer com a água, esgoto, com o direito do povo ao saneamento básico, com prestação pública. E eu digo isso, Léo, Adalgisa e Pedro e todas e todos que nos seguem, com a tranquilidade de alguém que assinou PPP. As pessoas não podem dizer que eu sou um estatista incondicional. Eu assinei uma PPP, já está perto de encerrar o prazo das contraprestações. Só em casos muito especiais, eu não nego a possibilidade da presença do setor privado. Agora, o caso da 4162 é proibir a presença do público. Isso é um crime, Pedro. Obrigado. Obrigado, senhor deputado. Bom, vocês que nos assistem até aqui puderam perceber o quanto é lesivo esse PL, e eu sugiro reassistir e compartilhar, porque tem muita informação nas falas aqui dos nossos convidados que às vezes passam um pouquinho desapercebidas. Então, eu sugiro que compartilhem muito e que reassistam. Eu vou partir agora para as considerações finais. Claro, se o Léo e a Francisca quiserem complementar a fala do deputado Afonso, fiquem à vontade, mas eu pediria também que a gente, nessa fala final, se vocês pudessem falar um pouco para a gente, e agora? Qual é a luta possível? Porque ela é uma batalha jurídica, ela depende de quê? Então, começando por você, Léo, vamos lá. Bom, eu penso que aí é um exercício para os acadêmicos. Nós temos que começar a construir cenários, né, da pós-lei. Para fazer uma brincadeira, eu não tenho certeza se o senador Tasso Gereissati
combinou com os russos, né? Porque não sei se essa lei vai colar, né? Se eu fosse o dono de uma empresa ou o gestor de um fundo de investimento, um fundo de pensão do Canadá, eu faria uma análise muito detalhada sobre o risco do negócio, né? Um negócio que é cercado por insegurança jurídica, um negócio que depende da capacidade da população em pagar tarifas em um momento de depressão econômica, não sei. Então, a vida real nem sempre segue o que o legislador desenha. Só para ficar num exemplo, o governador do meu estado, de Minas Gerais, né, que é super alinhado com o governo Bolsonaro, decidiu vender a Copasa, né? Mas está com uma dificuldade. Primeiro, porque tem que mudar a Constituição Mineira para vender a Copasa. A Constituição veda isso, o que sabemos que não é simples. Segundo, porque o contrato firmado entre a Copasa e Belo Horizonte reza que, se houver privatização da Copasa, o contrato caduca. E ninguém quer comprar uma Copasa sem Belo Horizonte. E o prefeito de Belo Horizonte já disse que, se vender a Copasa, Belo Horizonte está fora. Então, esse é um exemplo, né, pontual para dizer que não é simples essa privatização em massa, né? Você pergunta, Pedro, qual é agora a nossa tarefa? Eu participo do ONDAS, né, que é o Observatório Brasileiro para os Direitos à Água e Saneamento, e essa é uma discussão que vai começar lá. Eu penso que o ONDAS, por exemplo, como uma instituição progressista da sociedade civil, em primeiro lugar, deve orientar os prefeitos, deve fazer cartilhas em linguagem mais acessível para que os prefeitos tenham clareza do que é o significado de uma decisão de privatizar ou não. Acho que deve estimular as ações no Supremo, arguindo a constitucionalidade. Penso que deve orientar governadores também, né? Alguns governadores são convictamente ultraliberais, querem vender tudo e tal, outros não. Outros legitimamente têm que decidir com base em dados, com base em evidências. E acho também que a sociedade civil precisa dialogar com as empresas, precisa mostrar para as empresas quais são os riscos dos negócios. Eu acho que é legítimo que isso seja feito. Não dialogar diretamente, mas fazer análises, né, mostrando como inseguro que seria esse investimento, né? Então, acho que assim, muda agora. Era uma agenda de luta contra o PL, agora é uma nova agenda, uma agenda de impedir com que o PL se materialize de uma maneira muito ampla, né, e criando mais injustiça, mais violação de direitos humanos. Muito obrigado, Léo. Francisca, suas considerações finais. Seu microfone está fechado, Francisca, desculpa. A pessoa se empolga, vai falando, nem hora que se ligou. Acontece. Então, eu acho que tem que ficar atento aos riscos que os municípios que não têm força política diante dos gigantismos das grandes corporações para negociar tarifa, para negociar condições. Porque antes, quando o município não tinha esse poderio, quando ele não tinha condições de arcar com serviços ou capacidade técnica, ele tinha uma estatal para bater na porta, né? Vai lá, bate na estatal, como aconteceu muito aqui em São Paulo, e fala, olha, não está dando, está difícil, me assume, meio assim, tipo, casa comigo, sabe? Porque está difícil tocar meu município lá, os prefeitos faziam um filhinho aqui no governo do estado para transferir o serviço para a Sabesp, né? E quando você acaba com a figura do contrato do programa, se um prefeito ele não quiser, ele não é que ele não queira, né? Ele fala assim, olha, eu vou licitar o meu município aqui. Aí ele é muito pequeno, ele não é rentável. Aí ele não pode mais bater na porta do Estado para poder oferecer o contrato. Fala, olha, eu fiz uma licitação, ninguém me quis, entendeu? Dá para você assumir o serviço lá? Não vai ter estatal. E se tiver uma grande corporação diante do mercado, ele vai poder escolher. Porque nós tivemos presidente na Sabesp, um determinado período, que falava assim, se o município não for rentável, não assina contrato. Na época, o governador falou, não, assina. É porque era interesse. Porque tem uma outra questão por detrás de tudo isso, gente, que não pode ser desconsiderada, que é a força política das empresas de saneamento.
é uma força muito grande, dada a capilaridade que ela tem dentro de um território. Ela tem muita força política. Quando você transfere o saneamento para o ente privado, você não está transferindo, você está transferindo também poderio político. A força de se comprar, de se corromper, também vem forte, dependendo da situação. Então, você vai mexer com outras estruturas dentro dos governos, dentro da política nacional, que podem tornar ainda muito mais vulnerável do que nós já estamos hoje, se não tiver o devido cuidado. Então, eu vou muito na linha daquilo que o Léo trouxe. Nós temos que fortalecer, assim, os municípios, até porque tem uma particularidade que a gente não comentou aqui na lei, que é assim, o projeto ele prevê que até o dia 31 de dezembro de 2033 ele deve ter uma meta estabelecida, né? Que é 90% para coleta e tratamento de esgoto e 99% de fornecimento de água. Mas essa meta está estabelecida só para as empresas públicas. Ela não se estende às empresas privadas. Ai, que fofinho. Então, se o prefeito não quiser e ele vai ter que cumprir com a meta, se vira, vai lá, tenta e consiga recursos para você. Ou aditivar o seu contrato, tem um aditivo de contrato que o prefeito vai ter que fazer com a sua prestadora de serviço, ou ele vai ter que entrar com recursos. E aí tem outra pegadinha interessante dentro do projeto, que o prefeito só vai ter dinheiro para investir em saneamento no seu município se ele acatar a regulação da ANA, se ele aceitar privatizar seu serviço de saneamento. Olha só como é democrático o processo. Como o prefeito vai ter gestão sobre o seu território a partir de então. Ele não tem recursos para investir no setor de saneamento, e se ele tiver que privatizar, ele vai ter que aceitar, dependendo do porte do município, as condições dadas pelas grandes corporações. É uma justiça social muito grande que vai ser feita. Então, eu não vejo alternativa a não ser conscientizar a população. Acho que a forma da gente conseguir meio que barrar esse processo, ou mudar, talvez, não sei, eu acho que ele não pode ir adiante. Algum caminho a gente vai ter que encontrar, ele não pode seguir como está posto. É realmente que eles entendam como eles serão impactados dentro da sua casa, que eles perderam autonomia, que estão tirando a autonomia. E é importante que a gente saiba, neste momento político exatamente que nós estamos vivendo, a centralização de poder é perigosa. É extremamente perigosa. Não importa quem esteja sentado na cadeira do presidente, a centralização do poder é perigosa. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós já estamos vivendo uma experiência que é danosa demais para a saúde psicológica, financeira e social desse país, para a gente permitir que isso continue, dê força para que isso continue nesse processo. Então, nós temos que conscientizar a população, mobilizar os prefeitos, buscar alternativa. Não por fato da lei ter sido aprovada, ela vai entrar em vigor, porque se a população se mobilizar, se os prefeitos se mobilizarem, eu duvido que o Dória consiga vender essa Sabesp. Nós temos 300 municípios, 100% de água fornecida, água coletada e água tratada. Quem vai dar essa condição de rei para um município desse tamanho, que às vezes tem 3.000 famílias? Não vai ter, gente. Os prefeitos têm que entender que eles serão os maiores prejudicados no processo. E se a gente conseguir conscientizar a população e os prefeitos, vai ser muito difícil levar esse projeto a cabo. Eu acho que esse é o caminho. Pedro. Muito obrigado, Francisca. Deputado Afonso Lourenço, suas considerações finais, por favor. Precisa abrir o microfone, por favor. Tentarei ser rápido, porque Léo e Adalgisa disseram tudo. Esse cenário próximo, eu diria, tem 4 elementos fundamentais. O primeiro é a judicialização da lei sancionada pelo presidente Bolsonaro. A lei que tem a cara de Bolsonaro, a cara de desmonte de um setor que precisava de investimento, mas que tinha um arranjo institucional sólido. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto será a luta de trabalhadores e trabalhadoras das empresas públicas que são saudáveis, que têm prestação de serviço público de qualidade, que têm saúde financeira, como a Sabesp, a Copasa, a Sanepar, a Embasa e outras, contra essa privatização nesse modelo previsto na 4162. Os sindicatos vão se levantar e eles têm um papel fundamental. Quero lembrar aqui, saudar a Federação Nacional dos Urbanitários,
a grande mobilização feita, inclusive com ato de paralisação, dia de mobilização. Esse era o segundo aspecto. Terceiro, já foi dito também, os prefeitos têm que cair a ficha. Os prefeitos acreditaram, a CNM orientando no plenário da Câmara a favor do projeto, e os governadores, com a AESB, têm que rever a posição deles. E aí a soma desse conjunto é mobilização popular sobre prefeito, sobre governador, sobre vereador, sobre deputado, sobre deputada. Nós temos que derrubar essa lei, juntar a luta judicial contra suas inconstitucionalidades com a pressão sobre deputado e deputada, porque essa lei tem que ser revista. Então, a luta só está começando. Eu dou um abraço carinhoso em Adalgisa, parabenizar sua liderança, seu papel. Léo, parabenizar seu trabalho. Em seu nome, saudar o Ondas, uma importante novidade pela muita mas como prestação. E a você, Pedro, pelo convite. Muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam. Isolamento social, pessoal, distanciamento social. O Covid mata. Só quem acha que não mata é o presidente Bolsonaro. Obrigado. Obrigado, senhor deputado. Bom, vocês que nos assistiram, tá aí, a luta depende de informação, então curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, apertem no sininho, porque o nosso papel aqui é tentar trazer informação que não está circulando na mídia, tentar fazer o debate que não é feito por aí. Muito obrigado, deputado Afonso Florencio, a Francisca Dalgisa, ao Léo. Agradeço muito a vocês, uma boa noite e até a próxima.